Filtros, 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 e não é de Instagram, hein? Nem de água. Tá, Américo, mas o que são e pra que servem esses filtros? De forma bem geral, galera, filtros basicamente são mini lentes para você encaixar na frente da sua lente, da sua objetiva, e ele serve para corrigir alguns defeitos ou para criar alguns efeitos na sua foto ou na sua filmagem. Bom, agora que você já sabe, vale um lembrete. O lembrete na verdade são dois, né? Sim, o primeiro é, fique atento ao diâmetro. A gente vai começar a falar dos filtros e cada filtro tem um diâmetro, ou seja, um tamanho de encaixe na sua lente. Como eu já expliquei que eles são mini lentes para você plugar, rosquear, encaixar, tem que ficar muito atento ao diâmetro. Na verdade, eu até diria que todos os filtros têm diâmetros diferentes para que você acople na sua lente. Para as diferentes lentes que existem no mercado. Então, para você descobrir qual que é o diâmetro da sua lente, as lentes Canon, ela vem geralmente com o símbolo do diâmetro ali, que é uma bolinha cortada, né, mostrando justamente o raio, e ali você tem a milimetragem. Ou então, atrás da sua tampa da lente está escrito, nesse caso aqui, ó, a gente tem um 82mm, que é essa Tamron 2470. E aí já vale também a gente dar aquela dica da qualidade, né, Duca? Além do diâmetro, a gente sabe que no mercado existem vários fabricantes e também vários preços. E a gente pode dizer aqui, no modo geral, que os preços vão de, sei lá, R$70 a R$500 um filtro. Tem que ficar ligado, tudo bem, você precisa comprar o de R$400, mas não vai comprar um de 70 porque afinal você está colocando na frente da sua lente, então você não vai piorar a imagem, Exatamente. Aí para terminar essa dica, então, eu recomendaria 3 marcas que são as mais famosas e que dá para achar um custo-benefício legal. A primeirona e mais famosa é a Tiffen. Em segundo lugar, a gente tem a Roya. E depois a BW, que eu acho que esses são... Claro que existe Polaroid, existe outras várias, mas essas são as que eu já usei, que eu recomendo. E principalmente aqui no Brasil são fáceis de encontrar. Exatamente. Vamos começar então pelo mais conhecido, o ultravioleta, o famoso UV. Que é esse vidrinho aqui, né, justamente. Praticamente um must-have, né? Esse aqui tem que ter. Por dois motivos, assim, vou explicar um pouco do que é o UV. O UV, como o nome já diz, é ultravioleta, ele bloqueia as ações dos raios ultravioleta, e ele era muito famoso, realmente ele ficou muito conhecido, virou um must-have, porque os fotógrafos antigamente, principalmente que trabalhavam com filme, o pai do Duca é um exemplo. Meu pai, João Mendes, usava com certeza o João Mendes, né? Um abraço pra ele, sempre assiste o nosso programa, fica com medo que o Duca me dê um tapa na cara, mas ele usava pelo seguinte, como ele fotografava em filme, a película era muito mais suscetível aos raios ultravioleta, e a função dele ao quebrar esses raios era preservar a fidelidade de cores do nosso espectro visível. Então, quando a foto era revelada, realmente você tinha ali a foto do jeito que ela devia ser registrada. Exatamente. Porque o raio ultravioleta podia borrar um pouco e atrapalhar a captura das imagens no filme. Hoje, com os sensores modernos das câmeras digitais, eles já vêm com um pré-filtro ali, eles são otimizados já para bloquear esses raios. Mas eu vejo uma grande utilidade para esse filtro, que é justamente proteger a lente. Como ele não interfere na sua imagem, a gente colocando o UV na lente, você evita exatamente isso. Caiu, riscou, você riscou o filtro. Né? Mas aí vale uma outra dica também. Se você for fazer aquela filmagem super controlada, que você quer realmente extrair o máximo de qualidade ótica da sua lente, eu costumo tirar da minha câmera. Que aí você vai ter o puro. Exatamente, o vidro original ali que veio. Porque por melhor que seja, é um vidro que você está colocando um outro na frente. Vidro ali. Exatamente. E ele pode sujar, pode também pegar poeira, sujeira. A poeira entre o filtro e a lente principal, sim. Então, se você puder evitar, é legal. Mas eu já fiz muita filmagem também guerrilha, pendurada em carro. É o dia a dia, né? A câmera no dia a dia, ela bate, você pega, guarda tal, então ela estando com UV... Ela ajuda. E já tive problema também, uma vez eu tava fazendo uma filmagem no chão e a lente que eu tinha na época escapou da mão e caiu de cabeça. E aí o filtro quebrou inteiro, eu fiquei com medo de ter quebrado a lente, mas ele justamente salvou a minha lente. Inclusive o anel que entortou foi o anel dele, não o da lente. Aí você tira e a lente tá preservada igualzinho. Então eu acho que vale a pena por todos esses motivos que a gente já citou. Esse filtro aqui, cara, eu gosto muito porque assim, ele filtra a luz polarizada para uma determinada direção. Explica melhor aí. Na verdade até vou colocar uma outra dica antes, que eu tenho esse estojinho aqui, porque o UV fica na lente como a gente mostrou aqui, ele geralmente tá ali. Mas os outros que a gente vai falar mais pra frente, começando pelo polarizador, eu uso nesse estojinho que ajuda ali na hora, porque vem nessas caixinhas aqui, cara, que são quadradas e difíceis de guardar. Pouco espaço aqui, é mais então isso aqui pode até prender no cinto, então vale. Agora, explicando sobre o polarizador, é exatamente o que o Duca falou, ele é giratório. Então ele tem, pra galera aí que usa Oakley, né, o óculos e faz esportes, ou já viu,
tem um óculos polarizado, você vê que justamente ele ajuda você a bloquear a entrada de luz nas altas, aqui na região alta da sua visão, sim, que é justamente onde vai ter mais luz, que é o sol, é o céu. Então esse cara aqui, colocado na frente da sua lente, você girando ele, você bloqueia geralmente 1 ou 2 stops, e fazendo isso você preserva aquele céu azulzinho legal que não, sim, estoura, e aonde está embaixo, do meio da sua composição para baixo, geralmente, que tem menos luz, você consegue fazer uma saturação, um contraste que fique, sim, bacana. Acho que para ilustrar é como se ele tivesse um degradê, exato, na verdade, e aí no que você vira, você vai ajustando para onde você quer que ele fique uma parte mais escura, ou seja, que proteja um pouco, e onde fica a parte que preserva o real. Então no caso, exemplo de uma praia, né, você tem ali o sol, o céu gigante, e você tem a praia, só que o céu tá muito claro, você girando ele, deixando ele no horizonte certinho, você mantém aquele céu azul, porque ele quebra um pouquinho e mantém a praia perfeita. Eu adoro esse filtro. Cara, esse filtro é maravilhoso, também eu acho que é um must have. Sim, sim. E sim, além de você conseguir preservar esse céu azul bonito numa composição de paisagem ou mesmo de praia, ele também ajuda você a filtrar os reflexos. Sim, isso também é mágico. Isso ajuda muito. Reflexos em objetos não metálicos, ou por exemplo, água, sim, sim, ou vidro de carro. Sim, sim. Ou então você vai gravar uma joia e ela tá numa peça de vidro, né? Aí você chega, fica aquele reflexo. Você girando nele, você consegue quebrar esse efeito que o vidro dá. É muito legal. É muito legal. Agora eu vou falar de um filtro que é realmente mágico, um pouco contraditório assim, porque geralmente a gente quer sempre lentes muito luminosas para ajudar a entrar. Sim. Então, lentes 1.2, 0.95. Sim. E aí eu vou falar de um filtro que bloqueia a entrada da luz. Ele quebra a luz, ele deixa mais escuro. Você compra a lente luminosa e ele vai deixar mais escuro. Você ficou louco, Américo? Não fiquei louco. É porque esse cara aqui tem situações que a gente precisa filtrar a luz. Sim. E o papel dele, o ND, ou densidade neutra, como ele é conhecido, é justamente para isso. Você colocando ele na frente da sua lente, ele vai filtrar, ele funciona como um óculos escuros para sua lente, e ele vai filtrar. Aí você me pergunta, para qual situação então você vai querer escurecer a sua composição? Você já viu aquelas fotos de cachoeira, por exemplo, sim, que a água borra o quadro e aí fica aquele véu de noiva, sim, aquela coisa linda ali, né? Aquilo não é Photoshop não, porque o pai do Duca já fazia foto assim. Verdade. Como era feito naquela época? Se você já fez foto em natureza, já foi pra uma cachoeira dessa, já tentou fazer uma foto lá, você percebeu que você teve que colocar o seu ISO no mínimo, colocar a velocidade lá em 2000, em 4000, e aí, sei lá, de repente a sua abertura em 8, em 11. Pra poder ficar porque na luz certa. Muita luz. Então você tem que aumentar a velocidade, fechar sua abertura no máximo possível pra conseguir fazer uma foto. Só que você bate a foto, a cachoeira tá lá parada. Congela tudo. Pra você conseguir fazer essa foto usando a velocidade em 1/15, 1/8. Super lenta, né? Em cima do tripé, sem estar na mão. Bem lentinha pra pegar toda a água caindo. Pra fazer ela borrar. Isso. Você não consegue essa fotometria. Porque o mesmo com o ISO no mínimo, você não vai conseguir fazer, mesmo com a sua abertura mais fechada possível. Então, com esse cara aqui na frente, você bloqueia a entrada da luz, sim, escurece toda a parada e aí você consegue fazer isso. Exatamente, e aí que a magia acontece. E tem outro caso também clássico, assim, por exemplo, em relação ao desfoque, né, profundidade de campo. Você vai fazer uma fotografia, tem uma pessoa, um entrevistado, seja quem for, você quer desfocar o fundo legal, quer atacar ali em 1.8, super desfocado, só que você tá num terraço, claro pra cacete. E aí você usa o ND para ele quebrar essa luz pra você preservar a profundidade de campo. Exatamente. Esse cara aqui, ele é maravilhoso. E aí, de forma bem geral, existem vários tipos de filtro ND, sim, porque cada um vai bloquear uma quantidade de luz que entra. Exatamente. Né? Então você tem um óculos escuro mais de boa e tem aquele pretão que não vai entrar nada. De forma bem geral, existe o ND2, que ele barra geralmente 50% da luz, o 4, 25 e o 8, 12, né? Você sempre vai quebrando. Agora, pra você não ter que ficar trocando, às vezes tá ali na correria, tem que ficar rosqueando, trocando, eu comprei esse cara aqui, que acho que dá pra vocês verem que ele é variável, ó. Então aqui, ó, eu tô no mínimo dele, ele tem uma gradação aqui, eu consigo colocar ele no mínimo, ou no máximo eu vou girando e ele vai escurecendo de acordo com o que eu preciso. Ou seja, ele tem todos esses filtros, todas essas opções dentro de um filtro só. É uma opção, eu também opto por esse, porque pra mim já é mais prático agora. De repente você tem 2, 3 lentes, precisa de filtros diferentes, porque ele é mais caro. Cara, você tem que pensar que ele vai ser o mesmo preço de um filtro que só faz uma coisa. Ele vai fazer 4, acho que ele tem uns 4 níveis aí, né? Esse aqui, se não me engano, ele faz 8. 8 níveis, então imagina, é quase como se você tivesse que ter, quase não, é como se você tivesse que ter 8 filtros, né? Então é uma opção. Você pode ter os filtros separados, porque às vezes também assim, ter o 2, o 4, o 8, às vezes você tem até o 2 e o 8. Já são as opções legais. Agora, esse ajuda muito que ele plugado ali na lente, você seta na hora. Você quer a lente em 2.8, quer a velocidade em 50, você já vai girando, a hora que fica bom, tá pronto. Exatamente, você não tem que ficar experimentando vários filtros, exatamente.
Agora eu vou falar de um filtro que eu particularmente não tenho, mas a gente vê muito por aí. Como esse é um programa de filtros, vale a pena a gente passar. Sim. Mesmo pelo e que ele passa na sua frente o tempo inteiro, você nem faz ideia. Ou talvez já tenha se perguntado assim, nossa, como os caras fazem isso? Eu coloco minha câmera ali, ou eu tava no estádio e não vi isso. Você que gosta de ver futebol, UFC, né? Você já deve ter percebido aquelas imagens que você vê a luz que tá de contra, ela fica toda quadriculada ou ela fica mesmo em formato de estrela. Quando, principalmente naqueles takes abertos, no UFC abre lá da cabine da locução. Aí você vê tudo cruzado. Tudo cruzadinho, naquele momento que o Bruce Buffer tá lá falando. It's time. Tá, exatamente, acontece. Isso já vem de muito tempo do boxe, a galera já usa justamente isso. É muito em eventos de esportes, exatamente. Jogo de vôlei também a gente vê. E como que isso é feito? É um filtro, meu caro. Na frente da lente lá que eles estão usando, seja broadcast ou fotográfica, eles colocam esse filtro que é de tela cruzada, o cross screen, e ele faz justamente isso. E você vê nele justamente isso. Você pega o filtro, você checa que ele tem a texturazinha com as malhas para criar isso, toda a luz que você aponta. Exatamente. E aí você pode ter existem várias variações deles. Um para pegar o mesmo espectro de luz e fazer 4 pontas, 6 pontas, 8 pontas. Depende da imagem que você quer causar e da ostentação que você quer fazer ali de quantas pontas a luz vai gerar. É um efeito bem legal, cara. Sim, é muito específico. Exato. Mas é legal ter ali, você quer fazer uma brincadeira, às vezes não sei se num casamento isso pode caber. Fiquei pensando nisso, uma festa de 15 anos, de repente dar uma inovada, fazer uma coisa, né? Exatamente. Lembrei de uma coisa aqui, não é exatamente um filtro, não é um vidrinho que você coloca na frente da sua lente, mas eu já vi alguns tutoriais, até do it yourself, eles vendem também no eBay. Existem alguns adaptadores que você coloca na frente, que é só o recorte de um coraçãozinho ou de uma estrelinha, um quadrado, um cubinho, um retângulo, seja do que for. E quando você coloca isso na frente da sua lente, o bokeh ele vai ser filtrado por esse frame, e aí você pode, por exemplo, gravando uma festa de 15 anos, como a gente acabou de falar, de repente ali atrás você pode colocar da menina as luzes da cidade, ou o que tivesse desfocado. Elas ficam no formatinho de coração, no formatinho de quadrado, a bolinha é bem legal. Isso também acho que vale essa dica. E terminando a nossa lista, tem o infravermelho, né, cara? O famoso infravermelho dos controles remotos, e como você já deve ter percebido, ele é invisível, né? Porque você não vê a luzinha indo até o seu receptor. E, cara, é um tipo de filtro também muito específico. Eu não usei. Eu também não. É para uma fotografia muito específica, é para quem gosta de fotografar ultravioleta. Realmente os resultados são muito legais. Infravermelho, mano. Infravermelho, é verdade. Infravermelho, é porque tanto o ultravioleta quanto o infravermelho justamente são luzes são raios que a gente não enxerga. Sim. Então, existe um tipo de fotografia que é a infravermelho, que é muito famosa e gera imagens lindíssimas, mas é bem específica, como a gente falou. Específico. E aí rola um problema que é o seguinte: os sensores antigos, você poderia comprar esse filtro, colocar ele na frente e brincar de fazer suas fotos em infravermelho e causar esses resultados loucos. Com as câmeras mais modernas, ele vem com filtro também de infravermelho. Então é difícil, mesmo que você compre esse filtro que a gente tá falando, o filtro que ele já vem fica lá no sensor ou ali na instalação interna da sua câmera e não vai permitir você fazer a sua foto em infravermelho. Então se você quiser muito fazer isso, você vai ter que procurar um técnico, mandar desmontar a sua câmera, tirar essa parte do sensor, esse filtro interno que ele tem, mas aí você também vai estragar a sua câmera. Ela vai ser sempre porque ela vai começar a enxergar todos os raios infravermelho. Então vale a pena você, se for uma coisa muito específica, deixar uma câmera reserva só pra isso. Ou então fazer na pós, rouba no jogo. Rouba no jogo. Eu roubo no jogo. Bota ali na pós e faz. Porque eu acho que é uma coisa de fato muito específica. É muito específico. Mas vale aqui o serviço pra você ficar ligado. E pra você saber se a sua câmera antiga ou se a sua câmera nova tem esse filtro, vale uma dica que pega a sua câmera, pega o controle remoto que eu falei no começo, vira pra ele, fica apertando e tirando foto. Se ela registrar alguma coisa avermelhada nas bordas, é porque ela não tem esse filtro. Então você pode comprar um filtro da lente, encaixar nela e fazer suas fotos em infravermelho. Mas como disse o sábio Duca, vai na pós. Na pós é mais fácil. E mais barato, né? Exatamente. Os anéis adaptadores, como você já deve suspeitar, servem justamente para você adaptar diferentes tamanhos de diâmetro de lentes e de filtros. Nesse caso aqui, eu comprei o meu filtro ND variável, até porque ele é bem caro, paguei $200. Ele tem um formato de 82mm. E por que eu comprei ele no maior formato possível? Porque geralmente as lentes elas são de 82 para baixo. Então se eu quiser adaptar esse aqui numa lente 77, eu uso um anel adaptador que faz ele virar 82-77 e encaixo na minha 17-70, por exemplo. Eu já vi muita galera filmando, existe um termo muito conhecido entre os filmmakers e os fotógrafos que é fazer uma margarida. Por quê? Porque você pode pegar
esse cara aqui, encaixar uma lente sem um anel e passar uma gafra ou passar uma pra fita fazer aí, ele ficar preso. e ela fica no formato de uma margarida. O problema é claro, ele pode ficar torto, pode entrar luz, soltar, pode mexer, cair. Se você for usar no stead vai ajudar a desbalancear. Isso é a guerrilha máxima. Então, como eu fiz um job inclusive com a Amandinha, que tá lá com a gente lá no nosso grupo aberto do Viber, pra não ter que fazer margarida nunca mais, eu comprei esse cara aqui, ó, que simplesmente tem todos os adaptadores. Bem completo. De todos os tamanhos. Para todos os tamanhos. Seja para você aumentar ou para você diminuir. Então tem os anéis adaptadores para aumentar e para diminuir. Eu comprei todos para nunca mais ter problema e nunca mais ter que fazer margarida. Deu certo. Né? Eu não sei se você já viu, mas existem alguns malucos que usam principalmente a 50mm ao contrário no corpo da câmera, porque ela vira uma macro incrível, inclusive. Sim. Então esse anel é justamente pra isso, pra você acoplar ela ao contrário. Porque a galera tenta fazer, gravar ou fotografar encaixando segurando com a mão. Uma foto talvez até você consiga, mas filmar, a não ser que você queira fazer uma coisa, um efeito muito louco. E já gravaram, já me gravaram assim, inclusive, fazendo uma brincadeira ali, dá um desfoque, sai e tal. Mas era uma coisa criativa, específica pra aquilo. Arriscado, né, Duca? Arriscado demais. O teu sensor vai estar exposto à luz e exposto à sujeira, a problema, a cair. Não, e outra, inventaram os filtros, na verdade, os adaptadores para resolver isso. Então o inversor ele faz exatamente isso, você acopla a lente ao contrário direto no corpo da câmera. E o reversor é para você usar duas lentes, uma ao contrário, usando o inversor que eu acabei de falar, e o reversor vai fazer uma se conectar na outra. Exato. Então, por exemplo, você quer usar uma brisa dessa macro, mas aí você pode usar a potência de uma 18200 com a macro na ponta para fazer uma coisa quase microscópica ali. Eu já vi gente usando isso para fazer overclock de placa de vídeo. Nossa. Então o cara monta um esquema ali que põe uma câmera, coloca uma lente, uma 1855, uma 18200, encaixa com o anel inversor e reversor para poder enxergar alguma coisa que ele ia precisar de um microscópio mesmo. Sim. Então são mais filtros e mais anéis que você pode ter à sua disposição para as brisas e para as aspirações que você tiver. Dá resultado legal, dá certo. A minha conclusão, cara, é que vale muito. Tem que ter filtro. Assim, compra uma lente, já tenta comprar um V que seja, mas eu vou te perguntar o seguinte: quais filtros você elencaria que qualquer filmmaker tem que ter pra começar? Cara, o que eu tenho na minha bolsinha aqui de primeiros socorros, cara. Aqui, ó, veja o que eu ando com ele. O meu ND para fazer externa, o variável resolve todos os problemas. Eu tenho um polarizador, porque nunca se sabe. De repente você tá num lugar e aí você tem aquela imagem ali, aquela... Pô, Coldman, quando você foi pra Islândia, tinha aquelas paisagens incríveis. Você tem que ter na mão, cara. Então o polarizador, o ND e o UV pra proteger todas as lentes. É o básico. Eu acho que é isso. E aí o resto começa a ser várias variáveis. Né? Na verdade, com isso aqui você tá protegido pra maioria das situações. E aí você pode, obviamente, com o tempo, por uma oportunidade, um preço legal, um amigo que vem de fora, você traz aquele intermediário ou um de efeito. Fazer alguma coisa legal. Eu acho que o efeito é muito específico, né? Exato. Agora, vai deixar o UV quieto. protege. O polarizador garante a externa. O ND faz você ter mais recurso na sua externa. Sim. E aí, cara, tem um casezinho pra levar tudo e ter sempre a mão. É isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de filtros. Se tiver sobrando um dinheirinho aí pro filtro e pra ajudar a gente no Patreon, entre lá no nosso site de financiamento, dá uma força pra continuar viabilizando esse projeto e siga a gente nas redes. Instagram, grupo aberto no Viber, no Facebook. Estamos acessíveis e produzindo cada vez mais, né, Duca? É isso aí, sempre. E o joinha e compartilha o vídeo, claro. Sempre. A gente se vê no próximo. Valeu. Até lá.